Opa pessoal do Aquapark, tudo bem? Bem, anteriormente nós tivemos a reunião, né, onde a gente conseguiu apenas fazer algumas alterações referentes aos valores e as descrições dos valores e também fazer publicação de notícias da hora, né? Só que ficou algumas atividades importantes pendentes e nesse primeiro vídeo eu vou estar mostrando para vocês como nós podemos estar editando o vídeo ou a foto que fica aqui na página inicial do site, né, que é esse slide principal, certo? Antes de tudo, a gente precisa acessar o administrador do site, certo? Para isso a gente pode acessar com a URL aqui /wp-admin, né? Ou então a gente pode estar acessando através do acesso ao administrador que eu coloquei lá no rodapé do site. Então para isso a gente vai até o fim do site, pode rolar tudo, seja no celular ou no computador, certo? E aí vai ter um botãozinho aqui chamado acesso ao administrador. Ao passar o mouse sobre, ele fica destacado em amarelo. Clicando sobre ele, ele vai levar a gente para a página de administrador. E aqui a gente vai acessar com o usuário e senha, né? Eu já deixei o usuário e senha de vocês definido. Eu vou acessar com o meu usuário aqui da Código 5 para eu estar mostrando para vocês como é esse passo a passo, certo? Digitou o usuário e a senha, clica em acessar, certo? Que ele vai levar a gente para o painel do administrador. No meu painel do administrador, aqui no lado esquerdo, eu tenho algumas opções, certo? Que são opções avançadas. Essas opções não vão ter no usuário de vocês, certo? Eu tenho algumas opções só, porque a maioria dessas vocês vão acabar não utilizando, certo? Mas no usuário de vocês vai ter uma opção chamada Slider Revolution, certo? Essas aqui que são duas setinhas formando um círculo. Para a gente poder editar o slide, a gente vai ter que acessar esse menu de navegação. Note que quando a gente passa o mouse, aparecem algumas configurações aqui do lado direito, certo? Mas, como a gente não quer fazer nada em específico de momento, a gente só vai clicar em Slider Revolution. Para editar o Slider Revolution, eu recomendo que vocês utilizem um computador, certo? Que é a maneira mais fácil, certo? No celular torna-se muito complexo fazer todo esse passo a passo. Então eu recomendo fortemente utilizar o computador nessas situações. Então, ao acessar o Slider Revolution, ele vai levar a gente para a tela de administração do Slider Revolution, onde a gente tem algumas opções aqui no topo, certo? Uma chamada de Slide Home, que é o slider principal que eu defini, uma para criar um novo slider e essas outras para importar sliders já existentes que sejam no seu site. Mas a gente não vai utilizar nenhuma dessas três opções por agora. A gente vai utilizar somente o Slide Home. Portanto, para poder acessar as configurações detalhadas do Slide Home, a gente clica sobre ele, certo? Ele vai abrir uma galeria. Ao abrir a galeria, ele vai mostrar muitas configurações aqui pra gente, certo? De momento, eu vou estar ensinando vocês só como adicionar um vídeo, como adicionar uma foto, certo? E como a gente precisa configurar para que tudo isso funcione normalmente. Essa ferramenta possui muitas outras capacidades, né? Com ela você pode fazer muita coisa, de verdade. Só que, como eu acredito que vocês estão ali na parte introdutória, é interessante a gente passar de momento somente essas partes básicas. E aí no futuro, né? Conforme as necessidades forem surgindo, a gente vai desenrolando sobre isso, certo? Então, note que a gente tem o primeiro slide, que é o slide onde está o vídeo, né? E para isso a gente tem algumas opções. A gente pode, por exemplo, apagar esse vídeo, caso eu não queira mais o vídeo. Por exemplo, o vídeo está lá no meu site, está defasado, quero adicionar um novo vídeo. Então a gente vai seguir todo esse passo que foi feito antes, acessa o Slider Revolution, clica na opção Slide Home, né, que está definida ali na galeria, e a gente vai cair nessa tela. Então, após chegar nessa tela, passa o mouse sobre e clique em apagar. Vai aparecer as opções aqui, ó, apagar, certo? Mas como esse não é o caso, não quero apagar nada, a gente vai adicionar um novo. Digamos que eu queira adicionar uma imagem. Então, para adicionar a imagem, eu vou clicar em adicionar slide, certo? Basta clicar sobre ele, ele vai recarregar a página. Clicar sobre ele não, desculpa. A gente vai clicar, passar o mouse sobre ele, e aí a gente vai selecionar a opção add blank slide, né? Traduzindo isso para português seria adicionar um slide em branco.
Então a gente clica sobre isso, que ele vai pedir pra gente esperar um momentinho, que ele vai recarregar a página pra gente. Ao recarregar a página, a gente nota que algumas coisas já mudaram aqui na parte superior. A gente tinha somente o primeiro slide e agora a gente tem um segundo slide todo pontilhado com branco e cinza. Esse branco e cinza diz pra gente que não tem nada definido ainda, certo? Quando a gente adicionar o vídeo ou a foto, ela vai aparecer aqui nesse lugar do pontilhado preto e branco. Então aí a gente sabe que já tem um conteúdo, certo? Bem, para começar a gente vai adicionar uma imagem de momento. Então para isso a gente vai clicar nessa primeira opção aqui, ó, na categoria de fonte, chamada de Main Background and Image, certo? Para a gente colocar uma imagem de background, uma imagem de fundo. Então, marcando essa opção, vai carregar essas duas configurações aqui pra gente. A gente sempre vai clicar no botãozinho azul, que basicamente ele vai abrir a biblioteca de fotos do nosso site. Então, ao clicar sobre ele, ele vai carregar a biblioteca de fotos do nosso site. E aqui a gente pode estar escolhendo uma das fotos que já foram feitas o upload lá no site, certo? Vou escolher alguma aqui bem diferente, só para a gente ter a ideia, para a gente ver que de fato ela apareceu lá. Note que as imagens lá do slide, a gente pode até acessar o site aqui, ela tem um formato de paralelepípedo, né? Ou seja, é um retângulo na horizontal. Então sempre prezar por fotos tiradas com o celular virado, nunca de pé, porque aí ele vai fazer um recorte e o posicionamento não vai ficar muito legal. Então para isso, vamos escolher uma imagem aqui que seja bem retangular. A gente pode ver a miniatura aqui em cima, ó, em detalhes de anexo. A gente consegue ver mais ou menos se ela é retangular, se ela é quadrada, certo? Digamos que eu queira colocar, deixa eu ver, a foto aqui das crianças, que está com um formato retangular bem legal. No caso essa aqui. Então, após selecionar a imagem, a gente vai clicar no botão azul chamado Insert, que é para inserir a imagem, certo? Após isso, note que a imagem já começa a se carregar aqui, e após esse passo significa que a gente já adicionou a imagem. Então, por fim, a gente precisa somente clicar nesse disquetinho verde chamado Save Slide, certo? Então, feito isso, ele vai salvar e a gente pode ir lá no site, recarregar a página, né, pra gente ver as alterações. E após esse vídeo rodar por completo, ele troca para o outro slide, né? Como esse vídeo tem, se não me engano, uns 2 minutos, vai demorar um tempinho para a imagem aparecer. Opa, me enganei. Então preciso fazer uma configuração aqui para o vídeo rodar por inteiro e depois a imagem aparecer. Mas basicamente esse é o funcionamento, certo? O vídeo começa a rodar, após o vídeo acabar, ele mostra a próxima imagem. Aqui a gente teve um problema na configuração, mas eu vou fazer essa configuração em offline. Então a gente já sabe mais ou menos como adicionar uma imagem. Agora a gente precisa descobrir como adicionar um vídeo, né? Eu já deixei um vídeo adicionado aqui. Então para isso a gente vai fazer a seguinte configuração. Certo? Como a gente tem esse slide aqui pronto e a gente não quer mais ele, a gente vai clicar em apagar, certo? Então, após isso ele vai pedir uma confirmação e você clica em OK aqui. Pronto, foi apagado. E agora a gente vai repetir o mesmo processo anterior, só que a gente vai marcar uma outra opção na categoria de fonte, certo? Então, por isso, vamos adicionar um slide em branco. Novamente, ele mostra aqui todo pontilhado. Como a gente não tem nenhuma imagem, ele mantém pontilhado. Só que nessa situação a gente vai adicionar um vídeo. Então a gente vai marcar sempre essa opção aqui, chamada de YouTube Vídeo. E aí ele vai carregar algumas configurações aqui embaixo. Uma chamada de ID e a outra de Cover Image. A Cover Image é a primeira imagem que aparece antes do vídeo carregar, certo? E o ID é o número de identificação do vídeo, que ele vai pegar esses vídeos lá do YouTube. Então, alguém vai fazer o upload desses vídeos no YouTube para você, e aí você vai pegar somente o finalzinho do link para poder adicionar ele ao seu site. Vou pegar aqui um vídeo aleatório só para mostrar como funciona. Esperar o anúncio passar aqui. Pronto.
Note que esses vídeos nunca saem o áudio, tá? No computador. Então, como aqui se trata de uma música, ele vai ficar só com essa imagem estática por um momento, né? Porque esse não é bem um vídeo. Deixa eu procurar um vídeo que tem as transições, assim, as coisas se mexendo de fato como é um vídeo, para eu poder mostrar para vocês. Certo? Bom, digamos que eu fiz o upload do meu vídeo e agora ele está publicado lá no YouTube. Eu vou acessar o vídeo. Depois que eu acessar o vídeo, eu vou pegar o número de identificação dele, o código de identificação. E para isso a gente vai pegar o link por completo, dar um Ctrl C, vir aqui no ID e colar tudo que eu copiei. Após isso, a gente nota que no link tem um igual, e esse igual é o que divide o número de identificação e o site do YouTube. Então a gente vai manter só a identificação. Então, do igual para trás, a gente pode apagar tudo e manter só o código de identificação. E aí a gente vai marcar essa opção aqui, ó, YouTube Video Poster por fim, para ele carregar a imagem, né, que vai ficar a imagem do rapaz aqui, e aí a gente salva o slide. Após isso, eu vou recarregar aqui e ele já vai mostrar o segundo vídeo para mim. Eu vou pular esse primeiro vídeo para ele me mostrar o segundo vídeo. Ele vai carregar a imagem que eu defini de começo e aí o vídeo começa, certo? Então basicamente é assim que funciona para te adicionar uma imagem em um vídeo. Vale reforçar que esses aspectos são bem complicados de fazer no celular, porque a gente faz bastante processo, né? Então é interessante a gente trabalhar em um computador sempre com várias guias, como que eu estou trabalhando aqui com 3 guias, certo? No mais é isso. Eu vou gravar o próximo vídeo mostrando para vocês como a gente vai fazer a atualização das fotos que ficam lá na página inicial. No mais é isso, pessoal. Valeu. Até breve.